aí a oportunidade. Realmente aí é um prazer estar aqui participando desse evento aí tão bacana aí que vocês estão, né, organizando para todo mundo. Eh, então, complementando, né, acaba que a sequência ficou até bem interessante. A gente vai continuar aí no mesmo tema de ofuscação, né, que o Fio acabou de falar aí sobre as ofuscação em código web. E agora eu vou estar falando um pouco mais dessa ofuscação dentro de malware, realmente, né, de arquivos binários, e como nós podemos modificar, como nós podemos alterar esse código para poder finalizar uma análise. Bom, para essa análise, eu vou pegar um exemplo que foi uma postagem que eu fiz em 2016. Sei que muitos assim vão pensar, poxa, uma coisa tão velha. É uma coisa antiga, realmente, é uma campanha que já não está ativa nesse momento, mas que continua, as técnicas utilizadas continuam a funcionar da mesma forma. Então, você sabendo como realizar, né, essa análise, você vai conseguir aplicar esses casos também em vários outros cenários. E como isso aqui tem um post já sobre isso, acho que fica até fácil também para depois, quem quiser ler esse conteúdo e pegar mais detalhes para entender a campanha completa, também é uma coisa que vai funcionar bastante. Bom, a minha apresentação, na realidade, ela é bem rápida, a parte de slides, né? Porque grande parte a gente vai fazer utilizando realmente os samples, né? Então, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais explicativa possível, para que todos possam entender. O mais interessante aqui é entender o processo, né? Para que você possa depois aplicar isso aí dentro de outros cenários também. Bom, aqui nós temos os samples, né? Esse cara aqui foi o primeiro sample que chegou para a gente dentro de uma campanha. E como a gente começa a analisar os arquivos, eu vejo aí que até em algumas postagens do Mente Binária falam bastante da ferramenta do DAI, né? Que é uma ferramenta aí que ajuda bastante a identificação do tipo de arquivo, se ele tem alguma proteção e tudo mais. Então, isso é realmente uma forma bem rápida de a gente estar verificando como nós vamos proceder com a análise. Então, aqui, eu tenho aqui o meu primeiro sample, né? Que a primeira coisa que eu vou fazer aqui é checar ele. Então, como podemos ver, já de cara eu já tenho uma proteção, né? Um aspect que é um protetor bastante simples, na realidade, mas que já adiciona aí uma camada. Então, nosso primeiro passo aqui seria remover essa proteção. Como o aspect não é muito foco da nossa apresentação, eu já tenho aqui esse sample já com totalmente desempacotado, né? Então, ou seja, já pronto para analisar. Talvez, eu não acredito que vai sobrar tempo, mas se sobrar tempo, posso até mostrar algumas formas, né, genéricas de descompactação de binários. Então, tendo esse cara já sem a proteção dele, podemos até checar novamente aqui com o DAI, ele já está aqui em Delphi, então podemos carregar esse cara dentro do IDEA. Então, carregando, né, essa ferramenta, já esse malware dentro do IDEA, a primeira coisa que a gente faz, isso já é meio que um processo padrão, né, dentro de análise. Normalmente, o IDEA comete alguns erros na identificação do tipo, né, do compilador que foi utilizado. Isso pode atrapalhar com o número de funções identificadas. Então, justamente como esse caso aqui, já chega do DAI Delphi, a primeira coisa que a gente faz é tentar aplicar algumas assinaturas que possam já identificar algumas funções.
Então, aqui eu vou adicionar algumas assinaturas do Delphi. Então, pode ver que já começo a identificar, né, diversas funções. E olhando aqui, eu já tenho algumas das funções já identificadas. Então, isso evita que a gente perca tempo analisando função que é própria do compilador, ou seja, não foi modificada pelo desenvolvedor desse código. Então, tendo essas funções já aplicadas, o segundo passo, né, isso vai depender da rotina de análise de cada um, mas eu normalmente já dou uma olhada nas strings para ver se encontro algo que possa ser suspeito. Então, aqui já de cara, a gente já tem algumas strings, né, que são, poderia dizer, suspeita, que é uma sequência aqui de caracteres em hexadecimal. Então, eu já começaria olhando uma dessas strings. Pegando essas strings, a partir do momento que eu encontrei essa string, eu vou achar o quê? Como ela está sendo utilizada, né? Então, eu vou buscar por referências dessa string. Aqui eu tenho, né, outras strings. Então, aqui eu tenho o código dela, como ela está sendo identificada, como ela está sendo utilizada dentro do código malicioso. Então, mais uma vez, aqui nós podemos ver que o IDA cometeu alguns erros de identificação. Então, por exemplo, por mais que ele não tenha identificado isso como uma função, a gente consegue perceber que isso aqui é um epílogo de uma função, né? Onde está se fazendo ali o enquadramento de EBP para poder criar o contexto da função. Então, nesses casos, isso a gente pode facilmente apertar a letra P para criar essa função e aqui renomear algum nome, né? Isso é bastante interessante no processo de análise, é sempre buscar renomear. Por mais que você não tenha certeza do que essa função está fazendo, coloque um nome genérico, porque com isso você vai poder pelo menos saber que já olhei essa função, eu já fiz alguma coisa com essa função. E essa é a mesma função que eu analisei anteriormente, né? Então isso aí já ajuda bastante. Como muitos aqui, eu sei que já tem, né, uma experiência com engenharia reversa, com análise de malware, aqui a gente não vai focar tanto em ir passo a passo, até mesmo porque o tempo não ia permitir. Então, eu vou focar um pouco mais nas técnicas específicas desse malware. Então, esse cara aqui, como ele é o vetor inicial, a gente já pode esperar que esse cara vai estar baixando algum payload de algum conteúdo, tá? Que é normalmente eles fazem. Dificilmente a gente pega algum código que já baixa o conteúdo completo pelo primeiro executável, né? Então, aqui nós temos já algumas funções, né, bem específicas já da biblioteca, por mais que elas não foram renomeadas pelo nome original, mas nós temos aqui já identificadas pelo IDA, então, bem provavelmente, eu digo bem provavelmente porque existem alguns casos do IDA identificar também as funções como biblioteca e ela, na realidade, não ser exatamente uma função de biblioteca. Tá? Isso já aconteceu algumas vezes, mas são casos realmente bem específicos. Então, depois da inicialização, ele faz aqui instala o tratador de exceção, e aqui é a parte onde interessa para a gente, né? Que é a nossa string suspeita. Essa string, o que eu quero saber? O que exatamente é essa string? Porque isso aqui não é uma coisa que a gente, pelo menos eu posso garantir que não foi gerado por pelo código da linguagem, né? Então, como que eu vou identificar? Primeira coisa, renomear, né? String suspeita. E começo a analisar. Onde eu tenho referência a essa string? Aqui abaixo eu tenho também a referência, mas antes ele faz algumas coisas, né? Então aqui de uma forma bem rápida eu posso ver que ele está jogando com uma variável local, depois realizando um cálculo, né? Isso aqui é também uma forma bem comum, né? Que a gente pode ver de quando você está tratando de uma classe string, onde ele subtrai 4 bytes para pegar o tamanho da string. E com esse tamanho da string, ele joga aqui embaixo e divide por 2, né? Um SAR é a x1, significa 2 elevado a 1, então ele vai fazer uma divisão por 2. O que tem muito a ver com o conteúdo da nossa string, porque a nossa string é um hexadecimal. Então ele está pegando aquele conteúdo e dividindo por 2, o que pode
né? A gente vai ter que confirmar isso depois, mas que pode significar aí que ele está querendo converter essa string para um conteúdo realmente para os bytes relativos àquela string, né? Então, ou seja, vai converter aquele hexadecimal para bytes. Então, aqui também mais algumas só operações. E aqui embaixo nós temos a nossa string suspeita sendo usada novamente e sendo passada como argumento para essa função, né? Essa função aqui a gente pode ver que tem que analisar a função, mas pelo menos aqui tem 2 argumentos sendo passados, por EAX e EDX. Então, essa função seria o que a gente precisa entender o que é que ela está fazendo. Olhando para essa função aqui no início também, né, salvando alguns registradores. Depois está salvando justamente EDX e AX, ou seja, os 2 argumentos sendo passados. E AX, nós já sabemos o quê? Que essa variável aqui é o conteúdo da minha string, né? Aquela string suspeita. Então, já vou renomear para facilitar o entendimento. E EDX, eu ainda não sei exatamente o que é. Vou precisar olhar. Posso colocar aqui só um nome para poder identificar isso aí. Aqui eu tenho ele movendo o conteúdo da string suspeita, fazendo uma checagem se é 0 ou não, e aqui já uma outra parte que é bastante interessante. Esse código aqui é bem comum em códigos que estão realizando conversões de hexadecimal para bytes, tá? Então aqui infelizmente a gente não tem tempo de ir em detalhes sobre essa função, mas você pode encontrar facilmente aí essa lógica sendo utilizada, mas basicamente ele subtrai o valor de 10 para poder checar se aquele valor sendo calculado ali é um valor em hexadecimal ou não e fazer a conversão do segundo byte. Então aqui, um pouco mais abaixo, a gente consegue ver também que ele está lendo 2 caracteres, né? Então aqui ele pega aqui -2 e aqui o caractere. Então, nessa parte aqui, ele está lendo justamente os 2 caracteres que a gente tem dentro da string, tá? Porque para poder fazer a conversão. Depois que ele lê esses caracteres, aqui embaixo, pode ver que uma função que já foi identificada pelo IDA, que ele está fazendo um cat com 3 argumentos. Ou seja, a gente tem 2 argumentos, são os 2 bytes. E o terceiro também está sendo puxado aqui. Olhando, esse cara aqui é só um delimitador, que é um padrão comum para a função, né, do Delphi que converte, que é um equivalente ao toy, que é uma conversão de string para inteiro. E esse valor está sendo o resultado, está sendo adicionado com um dado fixo, que é 29H. Okay? Então, isso aqui, na verdade, eu tenho que uma conversão do meu dado para hexadecimal, porém, isso aqui faz toda a diferença, que esse byte está servindo como se fosse um seed, né? Ou seja, uma pequena modificação naquele resultado. Então, se você fizer a conversão direta, você não vai ter o valor que você precisa. Tá? Então, basicamente, o que essa função faz é isso. Ele converte a string para bytes, porém, utilizando um seed específico. Né? Então, aqui, posso renomear essa função, que é um hex para byte, utilizando o seed. Né? Bom, esse resultado, a gente vê que ele está passando aqui. Então, aquela variável que foi passada por EDX, na realidade, é um buffer de destino. Né? Ou seja, esse valor convertido vai ser salvo dentro do buffer de destino, que vai vir para EAX. Okay? E esse valor de EAX está sendo chamado aqui. Ou seja, com esse código, nós podemos concluir o quê? Que esse valor que está sendo decodificado, ele na realidade é um payload, né? Que vai ser executado nessa chamada. Então, como que nós podemos entender o que esse cara está fazendo? Realmente é identificando
o conteúdo dessa string. E aqui é onde entra as nossas ferramentas, né? Que quase sempre nós somos obrigados a utilizar algum tipo de ferramenta. Né? Nesse caso aqui, como eu estou realizando análise dentro do IDA, o IDA suporta scripts em Python. Então, o que eu posso fazer? Eu já analisei essa função. Como eu já analisei essa função, eu posso criar um script para me dar o conteúdo dessa função. E, a partir daí, eu realizar a minha análise. Como que eu vou fazer esse script? Eu já entendi essa minha função. Então, aqui, justamente para a gente ganhar tempo, eu já deixei preparado um script, né? Que é justamente uma função para fazer um dump, ou seja, vai salvar em disco o conteúdo dessa string desobfuscada. Rapidamente aqui no que faz essa função, é bem simples, ela recebe como parâmetro um seed, que eu já deixei definido como o 29 em hexadecimal, que foi o que nós encontramos dentro da função, esse valor é fixo. Depois eu faço um unhexify com o conteúdo que eu vou capturar da posição selecionada. Então, essa função aqui já é uma parte da API do IDA para poder manipular a base de dados. Tá? Então, com esse valor capturado, eu vou salvar já o conteúdo em bytes e depois eu vou simplesmente pegar cada byte e adicionar o seed e salvar esse valor em disco. Então, é uma função relativamente simples. Como que eu utilizo isso dentro do IDA? Basicamente, eu venho na minha função, seleciono o início da minha string, que ele vai pegar justamente esse endereço, e vou executar o meu script. Então, é só ir na pasta onde está meu script, IDA. Como eu não defini nenhum script para ser executado na inicialização, depois que eu carregar o script, as funções vão estar disponíveis aqui no console, onde eu posso simplesmente executar a função de dump obfuscated code. Então, data saved. Então, aqui eu já salvei o conteúdo dessa função. Então, eu posso ir aqui na minha pasta, na mesma pasta onde foi gerado o IDB, e eu tenho aqui já o meu código. Olhando esse código, dá para ver que eu tenho referências a kernel 32, sleep. Então, eu já tenho aqui o que provavelmente é um payload aí que está sendo utilizado. Vou abrir esse cara dentro do IDA para poder analisar melhor e entender o que aquele código está fazendo. Bom, ao carregar, mais uma vez, o IDA não reconhecer como função. Nesse caso de payload, dificilmente ele vai identificar essas funções, mas eu posso criar essa minha função e começar a analisar. Né? Então, aqui eu tenho aqui os argumentos que foram passados para a função, algumas execuções. Então, nessa análise, eu preciso entender um pouco o que foi utilizado do outro lado. Né? Então, aqui eu tenho aqui os argumentos. Se eu olhar o meu arquivo inicial, eu tenho aqui os argumentos, aonde o primeiro argumento é um ponteiro para a função load_library. O segundo, para getProcAddress. O terceiro, uma constante que eu não sei. E depois tenho 3 valores nulos sendo passados aqui. Né? Então, eu tenho pelo menos os 3 primeiros, eu posso identificar. Então, chegando aqui no meu código, eu posso vir aqui e já pegar. O primeiro, eu sei que é o meu load_library. O segundo, eu sei que é o meu getProcAddress. E o terceiro é alguma constante que eu ainda não sei exatamente o que é. Renomeando, isso ajuda a identificar o código, porque olha aqui, o IDA já vai renomear todas as referências, então isso facilita o nosso entendimento. Então aqui eu tenho que o valor de getProcAddress está sendo salvo para uma variável local. Então eu posso renomear isso aqui para um outro nome para eu poder identificar melhor, porque eu sei que isso aqui é só realmente um ponteiro direto para ela. Depois eu tenho aqui comparando o valor de AX com 17. Depois eu tenho algumas variáveis locais, load_library está em EDI. Então, o que eu preciso saber exatamente? Eu tenho aqui uma chamada load_library. Load_library nós sabemos que tem uma função de argumento, que é passada aqui pela stack. Qual que é o valor dessa função? Está em var8. Então, eu preciso saber o que tem nesse var8. Para saber isso, eu busco
uma referência de onde está assignando essa variável. E aqui eu tenho var8 é o conteúdo de AX. O que é o conteúdo de AX? É o retorno dessa função. Então, eu preciso analisar essa função. Essa função tem um código bastante interessante. Por quê? Pode ver que IAX está pegando o valor que está dentro de ESP, ou seja, que está no topo da pilha. Que valor que fica no topo da pilha? Sempre que entramos numa função, a função que chama, igual estamos vendo aqui embaixo, quando entra na função, no topo da pilha, eu vou ter o quê? O meu endereço de retorno dessa função, para quando terminar, ele vai retornar para aquele endereço. Então, o que exatamente ele está capturando? Ele está pegando aqui o endereço de retorno. Qual que é o endereço de retorno da função? Como eu estou olhando aqui o var8, o endereço de retorno é A1, né? Porque vai ser esse move. Ele, a partir desse endereço de A1, ele soma mais 5 bytes, tá? E retorna. Então, ou seja, ele vai retornar dizendo que o endereço de AX é A1 mais 5 bytes. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho exatamente aqui o início da minha função da string para o kernel. Então, dentro de var8, em realidade, o que ele está fazendo? Ele está colocando aqui a string de kernel 32. Então, esse cara aqui eu posso renomear para um getStr_addr. Ele está pegando somente o endereço da string para poder jogar para dentro da variável que eu tenho aqui. Ok? Bom, então voltando lá para o nosso código, agora eu sei que load library está carregando o kernel 32. Tá? Logo abaixo eu tenho um push de AX, que é o que? O meu retorno de load library, e chamando getProcAddress. Ou seja, esse valor, o nome da função, foi jogada para stack antes da chamada de load library. Então, se eu tenho aqui, esse cara vai estar onde? Nesse push IAX. Qual que é o conteúdo? var10. Vou fazer a mesma coisa. Encontrar referência, já sei que essa função vai jogar para 5 bytes à frente, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa função, posso converter para string para ficar mais claro. Eu tenho exatamente aqui a minha string, que é o nome da função que está sendo carregada. Ok? Então, essa função, o retorno de getProcAddress vai ser chamado aqui, que é o quê? É justamente um ponteiro para a minha função sleep. Essa função está recebendo ESI como parâmetro. O que seria ESI? A nossa constante que foi passada. Então, essa constante, eu já sei que ela é o quê? Que ela é o meu sleep interval. Ou seja, quanto tempo que ele vai realizar. E isso praticamente é tudo que essa função está fazendo. Tá? Basicamente, ela vai executar aqui um sleep para poder seguir com a execução. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Pegar essa minha função e colocar aqui call sleep. Só para poder identificar e eu já sei o que está sendo executado nesse pedaço aqui. Posso colocar um comentário que é call sleep. Ok? Então, esse código aqui eu já sei exatamente o que é que ele está fazendo. Né? E a partir dessa execução, depois do sleep, ele vai chamar uma outra função, que eu vou renomear aqui como func2 e analisar. Olhando essa função, eu tenho outra string dessas, né? Então, tem uma outra string, que é code str2. Com essa string, o que eu vou fazer? Vou seguir novamente o fluxo de execução dessa string. Veja aqui que é o mesmo código. Aqui, esse code str está sendo passado aqui, porém, nós não temos aquela mesma função que foi analisada antes, que é o que converte para bytes utilizando um seed, né? Porque ela não foi renomeada aqui, então não é a mesma função. Então, eu vou analisar essa função. Então, basicamente, eu tenho a mesma função, porém, nesse caso, eu não tenho o meu seed. Ou seja, essa função não utiliza seed. Então, é somente uma conversão
para hexadecimal, para bytes. Então, aqui, eu nomeio ela para hex to byte. Então, eu sei que essa função eu não posso utilizar com o meu script. Tá? Seguindo aqui, eu tenho uma terceira string que está sendo passada, o testr3, que essa string está sendo jogada aqui para dentro e vai ser realizado um outro execução de código aqui, aonde agora sim vai utilizar com o seed. Então, ou seja, essa função, esse code str3 é um código também que vai ser executado. Temos aqui o call e a ex. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar essa função. O que seria essa função? Então, para isso, nós já temos um script. Chego aqui, vou fazer um dump. E abrir. Errado. Vou abrir essa função. Mesma coisa, crio a minha função. Bom, o que é esse cara aqui? Essa função, ela está sendo chamada ali dentro, passando como argumento aquela primeira, que é apenas um hexadecimal sem o seed. Tá? Então, esse cara aqui, na realidade, o que ele é uma função de decodificação daquela string. Tá? Então, aqui só mesmo, como que eu cheguei nessa conclusão? Analisando isso aqui, eu tenho um loop, onde ele vai ler cada byte que está sendo passado e subtrair esse byte de um argumento que foi passado para a função. Então, olhando aqui, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho aqui um load library. Deixa eu só confirmar se é realmente isso. Confirmar aqui no call. Não, esse não tem load library. Então, realmente eu estou fazendo ele errado. Esse aqui não é. Porque esse cara aqui, na realidade, ele recebe são duas strings, como uma, que vai ser o string decodificada, só em bytes, e a outra vai ser o valor de retorno. E esse arg8 é o meu XOR key, XOR não, o meu subkey, que é também um seed para essa desofuscação. Tá? Então, basicamente, ele vai pegar cada byte, subtrair essa key para poder estar jogando. Tá? Bom, voltando aqui, então, na nossa função, eu sei que eu tenho, então, o quê? Uma desobfuscação de uma string. Então, como que eu vou pegar o conteúdo dessa minha string? Basicamente, eu tenho que escrever aqui um outro código, né? Que é aonde ele vai pegar essa minha string e vai subtrair de cada caractere o valor do seed, que nesse caso é 14H, que eu peguei dos argumentos que foram passados aqui para essa função. Que é o meu 14H. Então, esse é o meu seed que está sendo passado como argumento. Ok? Bom, a partir daqui, o que eu posso fazer? Pegar esse valor da minha string. Voltei de novo. Pegar esse valor da minha string e executar o meu script. Tá? Só que dessa vez eu vou executar a outra função, que é não coloquei não. Defuscate. String
E aqui eu tenho a minha string decodificada. Então, nesse cara aqui, eu posso voltar, colocar um comentário, e eu sei que esse cara aqui vai ter uma URL, tá? Então, eu sei aqui que o meu... Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho uma URL, ok? Bom, nesse cara, eu sei que esse cara é um downloader que vai estar baixando esse arquivo PNG, tá? Então, para agilizar o nosso processo, eu já deixei esse arquivo baixado. Olhando aqui, eu tenho esse arquivo que realmente tem um header em PNG. Mas isso não faz sentido, porque ele vai baixar um PNG e vai executar esse PNG, então provavelmente eu tenho algo escondido dentro desse PNG. Tá? Para seguir com a análise, eu vou abrir aqui um IDB. Esses IDBs aqui, pessoal, depois eu posso estar compartilhando com quem tiver interesse, tá? Onde tem todas as funções já comentadas e documentadas. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é que esse cara vai decriptar o meu PNG, tá? Então, esse cara, o que ele faz? Ele vai usar todas essas funções, a técnica é exatamente a mesma, tá? Então, aqui o que eu passei para vocês de como desobfuscar as strings e o código, você aplica para todo o restante do código. E o que ele vai fazer é isso? Ele vai utilizar um URL download to file para baixar esse arquivo para o disco e depois carregar esse conteúdo através de um run.pr. Como vimos que esse cara ele tem um header em PNG, nós precisamos entender como que é essa criptografia que ele está utilizando, essa obfuscação que ele está utilizando, para poder conseguir chegar no payload final. Tá? E é isso que eu tenho nessa minha função aqui. Então, eu tenho esse cara passando, como você pode ver aqui, olha, os argumentos da função é do mesmo jeito, passando load library, get proc address, faz a resolução de várias APIs, então aqui eu tenho create file, get file size, tá? Então aqui ele faz a resolução de várias APIs primeiro, tá? E aqui ele começa a sua execução. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai receber como argumento o file path, que é o meu path para o meu arquivo PNG, e vai abrir esse arquivo. Depois, ele pega o tamanho do arquivo. Esse tamanho do arquivo, ele vai alocar um buffer para esse arquivo, do tamanho dele, lê o seu conteúdo dentro desse buffer, ou seja, até aí ele está só carregando todo o conteúdo do arquivo PNG para esse buffer. Depois, ele vai pegar de novo o tamanho total do arquivo e subtrair B3 em hexadecimal. O que exatamente é esse B3 em hexadecimal? Esse é o tamanho do header que foi adicionado dentro desse PNG. Tá? Então, o que eu tenho exatamente nesse código? O que ele faz é... Ele pega esse PNG e ele vem aqui até B3. Ok? Então, ele praticamente remove toda essa parte marcada do conteúdo. O que quer dizer o quê? Que o que interessa para ele é o que vem depois de B3. Então, o que ele está fazendo ali é isso. Ele vai carregar em memória o conteúdo total, remover essa quantidade de bytes do header e trabalhar com o restante. Ok? Então, o que ele faz com esse restante de código? Com esse restante de código, ele vai alocar, pode ver que ele alocou o tamanho do buffer já com menos B3, tá? Com esse cara aqui, ele vai ler o conteúdo todo e vai realizar aqui uma operação que é uma forma de uma criptografia bastante simples utilizando o XOR. Então, basicamente, ele vai ler cada byte, tá? E vai utilizar uma key de 7C0
essa aqui vai ser alterada por um shift right com a posição do cara. Então, ou seja, para cada byte, ele vai mover aqui utilizando um shift right. E esse resultado, depois ele vai fazer um not e remover, decodificar byte a byte desse conteúdo e armazenar no segundo buffer. Então, essa parte aqui é basicamente o que interessa para a gente, que é ele está lendo todo o conteúdo, decriptando, e desse valor decriptado, ele já consegue ler o arquivo final. Então, o que é que nós temos que fazer nesse caso aqui? Temos que fazer nesse caso aqui, escrever um script para poder realizar essa parte. Então, da mesma forma, eu já montei um outro script que implementa aquela função. Então, como você pode ver, nós temos aqui B3, que é o PNG size, ou seja, o tamanho do header, que é 7C0, que é o que a gente pegou de dentro do código, e esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler todo o conteúdo do arquivo PNG, saltando o B3, né, que é o tamanho do header, e desse cara ele vai realizar aquela operação, que vai mutar aqui com um shift right e realizar o XOR com cada byte que ele fizer. Ok? Então aqui, se nós pegamos o nosso arquivo PNG, né, vou dar aqui Python, script, ele vai gerar um novo arquivo, que esse cara já é um arquivo PE. E a partir daqui, eu vou seguir com a minha análise dentro do payload final do arquivo. Tá? Então, esse sample específico, o que ele vai fazer ainda? Depois que ele tem esse payload, ele vai executar um outro processo confiável e injetar esse conteúdo dentro dele, utilizando a técnica que é conhecida como RunPE ou Process Hollow. Ok? Infelizmente, a gente não tem tempo para poder ir dentro de todas as funções, mas, como eu falei, depois, para quem quiser, eu posso estar compartilhando todos os IDBs comentados, onde tem todas as funções já renomeadas de dentro desse arquivo, para que você possa entender ponto a ponto. Mas o foco aqui principal era esse, né, de entender como funciona essas etapas de obfuscação e como que, às vezes, a gente tem a necessidade de criar alguns scripts para poder realizar todo esse processo. Então, aqui, desse ponto aqui, nós meio que terminamos nossa etapa de desobfuscação, pelo menos o downloader, e chegamos no payload final, onde a partir daí temos que seguir com a análise dos arquivos. Ok? Beleza. Então, acabou de me falar aqui que esses arquivos, os DBs, eu posso estar subindo diretamente no fórum do ambiente binário. Então, eu vou estar subindo lá um pacote onde vai ter tanto os samples quanto os IDBs e os scripts em Python também. Tá? Então, com isso, todos aí conseguem ir passo a passo, com mais calma e reproduzindo todos esses passos. Mas aqui, basicamente, é uma ideia de como realmente processar, né, todas as etapas dentro de uma desobfuscação de um binário. Deixa eu voltar aqui. Bem, pessoal, em conclusão, desenvolvedores de malware sempre vão buscar novas formas para dificultar a análise. Então, isso é uma coisa que há muito tempo a gente vem vendo um monte de modificações sendo feitas em código, sempre tentando dificultar a análise. Tá? Muitas pessoas às vezes falam assim, poxa, mas todo esse trabalho era melhor rodar dentro de uma sandbox. Sim, às vezes rodar dentro de uma sandbox pode trazer para você um resultado, mas você vai acabar perdendo alguns detalhes, como, por exemplo, como que você chegaria nesse payload sem analisar a função de decriptação. Dentro da sandbox você vai ver o download, mas você não vai ter esse payload decriptado. Então, a análise estática, ela te ajuda, né, muitas vezes em bypassar algumas proteções. Então,
Muitos códigos checam o ambiente para ver se não é um ambiente de sandbox, para ver se não é um ambiente utilizando configurações bem específicas antes da execução. Então, para análise estática, você tem essa vantagem, né? Você consegue analisar todo o código, identificar todas as funções e bypassar qualquer tipo de checagem que ele tenha dentro do código, né? Então, falando disso, né, o uso de detecções de ambiente muitas vezes atrapalha na dinâmica, que é o que eu comentei, né? Muitos malwares utilizam detecção da máquina virtual, detecção de debuggers rodando, detecção de ambientes bem específicos de sandbox. Então, com análise estática, você acaba tendo que... Você tem um trabalho maior de entender todo o código, né? Mas você tem a vantagem de realmente entender o código por completo e ser capaz de reproduzir cada etapa dele, né? E além de analisar funções, modificações desse mesmo código. Criação de scripts e ferramentas são praticamente obrigatórias em muitos casos. Então, em grande parte dos casos, você vai precisar de alguma ferramenta, como nós fizemos aqui, os scripts. Tá? A análise, antigamente você conseguiria analisar, né, um malware aí, até existe uma brincadeira de um colega que falava que analisava até o malware por notepad, né, que ele extraía as strings, isso aqui, porque na realidade a gente sabe que não é exatamente assim, mas antigamente você tinha quase o funcionamento inteiro dentro das strings. Hoje é difícil você encontrar um malware que não tenha algum tipo de obfuscação, seja de string, seja de código, ou o que for. E a criação de scripts faz você criar ferramentas que vão te ajudar em análises para o futuro, né? Então, é um tempo que você gasta no início para criar script e tudo mais, mas aquilo vai te servir por muito tempo. Então, principalmente para as versões mais atuais, muitas vezes é quase que uma obrigatoriedade a criação de scripts para que você possa seguir com a análise. Ok? Bom, pessoal, isso é tudo. Desde já agradeço a atenção de todos. Quem tiver dúvida, qualquer pergunta relacionada ao tema, à vontade aí para perguntar. Eu acho que a gente ainda tem ainda uns minutos para perguntas. Igual também, quem quiser também pode mandar no Twitter, fazer as perguntas. Se tiver alguma dúvida que também mais para frente de outro assunto relacionado à análise de malware, estou aí à disposição de todos. Deixa eu ver aqui as mensagens. Bom, só dá para usar o Python no IDA pago. Se eu não estou muito certo, para ser bem sincero, faz um tempo já que eu não uso a versão demo do IDA, mas eu acho que funciona o Python do IDA também na versão demo deles. Tá? Se não funcionar na demo, eu sei que na versão, eu não sei se ainda está disponibilizada, mas aquela versão 5.0 antiga, você tinha a possibilidade de colocar o plugin e executar dentro dele. Tá? Na versão demo, realmente eu não sei dizer com certeza. Eu posso checar e responder melhor depois. Mas eu acho que funciona assim. Aqui um comentário da Soline. Bom, como aprender a mexer bem no IDA, né? Livros e cursos. Olha, existem bons livros assim do IDA. Um que eu acho assim um dos melhores é o do Chris Eagle. Acho que é um dos melhores assim do assunto para falar sobre o IDA especificamente. Agora, uma coisa que eu sempre comento também, não adianta só livro, mais é a prática. Você precisa pegar, pelo menos assim, de tempo em tempo, olhar, abrir um arquivo, tentar analisar, tentar chegar nas funções, porque o livro vai te dar um guia de como realizar as coisas, mas a prática é o que vai realmente fazer você adquirir toda a experiência. Então, realmente, e aqui eu estou falando do IDA, tá, pessoal? Porque assim, acaba que é uma ferramenta que eu já uso há bastante tempo, eu gosto. Hoje, né, a gente tem outras opções também que funcionam, até pelo que eu vi até hoje, ainda não, na minha opinião, não tem todas as funcionalidades do IDA, né, pelo menos do IDA pago. Então,
Mas o principal, falando não específico do IDA, mas de engenharia reversa em geral, é a prática. Então, você tem que pegar arquivos, analisar, pega samples que você conseguir, ou arquivos mesmo confiáveis, gera um arquivo, compila um arquivo que você conheça o código e faça a engenharia reversa dele. Então, dessa forma, você vai conseguir se familiarizar mais com a estrutura de código e, a partir daí, ir identificando melhor essa parte de análise. Olha, questão de dica geral para iniciante. Precisa programar? Sim. Acho que assim, programação, você não precisa ser um programador sênior, você não precisa ter assim, a gente não está falando aqui de desenvolvimento de software, mas você precisa ter uma ideia de como funcionam as coisas para você poder entender quando você analisar o código em assembly, né? Então, assim, para iniciante, se você não sabe nada de programação, eu acho que a ideia é pegar alguma linguagem primeiro e tentar aprender o básico assim, de lógica, de algoritmos, e depois estudar um pouquinho que seja o C, porque o C vai te dar um background que é muito próximo do que a gente vê dentro do disassembly, tá? Então, isso aí que é um dos principais realmente. Que acha então, o X64 Debugger, eu utilizo ele normalmente, principalmente quando vou realizar algum unpacking dinâmico, tá? Ele tem a facilidade de como o binário já é carregado em memória automaticamente e tem algumas ferramentas específicas dele que não é impossível fazer IDA, mas eu acho mais simples dentro do X64 DBG. Então, por exemplo, o unpack do ASPEC. Eu acho que isso aí já era um exemplo aí onde eu utilizaria o X64 DBG. É uma ótima ferramenta também. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado novamente aí pela oportunidade, por tudo. E quem tiver mais perguntas, tiver dúvida, à vontade aí para me contactar aí no Twitter e a gente pode bater um papo. Falou, obrigado.